Boa noite a todos aqui presentes. Sejam muito bem-vindos a essa casa de oração. Que cada um de nós, de acordo com a necessidade e merecimento, seja atendido naqueles pontos em que veio pedir, aqueles pontos mais necessitados. Que também a casa, os locais de trabalho de cada um dos irmãos seja visitado pelos irmãos da espiritualidade. E que todos sejam abençoados naquelas suas dificuldades. Para a nossa harmonização, eu trouxe uma passagem do livro de Lorival Lopes, Sementes de Felicidade. Elimine a tensão. Tenso e inquieto, você sente que todo o seu sistema nervoso está contraído. Descrê de uma boa saída para a sua situação. No entanto, freie os pensamentos e feche os olhos, se possível. Sinta como se estivesse recebendo suave luz e energia em todo o seu corpo, a começar pela cabeça. Permaneça assim algum tempo. Abra os olhos e não pense em nada negativo. A solução aparece. O equilíbrio nasce da confiança nas forças. Pense positivamente. Se você pensar que não tem forças para resolver o problema, ou que não adianta lutar, ou que o problema não tem solução, você se enfraquece e dificulta o encontro da solução. Imagine-se forte o suficiente para resolver qualquer problema, por mais difícil que pareça ser. Sentindo que pode resolver qualquer problema, você chama e absorve a força necessária para esse fim. Tenha ânimo. O ânimo faz ouvir a voz de Deus que o leva para a frente. Que assim seja. Uma boa noite a todos, todos os irmãos encarnados e desencarnados que aqui se encontram, geralmente em maior número, né? Sejam muito bem-vindos aos nossos amigos que acompanham também nos canais de mídia. Sintam-se acolhidos para acompanharmos a reflexão dessa noite. Inicialmente eu quero ler um pequeno texto adaptado do livro O Espírito da Verdade, que é psicografado por espíritos diversos, através de Chico Xavier e Valdo Vieira. Se você pensar, é o título. Você diz que a palavra do companheiro é agressiva demais. No entanto, se você pensar nas frases que às vezes saem da sua boca, não voltaria mais a esse assunto. Diz você haver sofrido pesada ofensa. Entretanto, se você pensar quantas vezes tem ferido os outros, esquecerá as falhas alheias. Você diz que seus sacrifícios são muito grandes em favor do próximo. No entanto, se você pensar nas vidas que se apagam diariamente para que você tenha a mesa farta, deixaria de se vitimizar. Diz você que suas necessidades são invencíveis. Contudo, se você pensar nas privações daqueles que seriam felizes somente com as sobras da sua casa, deixaria de se queixar. Você diz que não pode se comprometer na causa social ou ajudar o próximo, não tem tempo. Contudo, se você pensar naqueles que estão em leitos hospitalares, implorando alívio para apenas existir, você não adiaria a sua tarefa. Em tudo, busquemos em nossas atitudes extinguir o mal e purificar nossa mente e nosso coração. Então, meus irmãos, cada um de nós, nessa encarnação, tem um ou mais objetivos, né? Alguns têm aquele propósito de descobrir o sentido da vida. Por que eu estou aqui? Por que acontece isso, aquilo comigo? Outros vêm para cá para buscar a paz. Ficam em busca da paz. A paz espiritual, a paz até material. Mas grande parte de nós, felizmente, vem para melhorar, para se autoconhecer e para mudar algumas coisas.
Isso faz parte da nossa evolução. E o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo nos traz lições muito valiosas, porque Jesus sempre sabe colocar as coisas de uma maneira que a gente, pode ser hoje, pode ser amanhã, daqui a anos, a gente sempre vai conseguir se identificar dentro daquele contexto. E o assunto abordado hoje são as bem-aventuranças, que já foram abordadas em outras exposições, porém hoje é bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Seguindo no mesmo capítulo, nós podemos ainda também colocar uma outra frase de Jesus, em que ele diz: deixar vir a mim os pequeninos, porque o reino de Deus é daqueles que se assemelham a eles. Então Jesus sempre traz aquela mensagem de pacificação, em que nós podemos mudar as coisas, mas por meio de sentimentos nobres, de sentimentos mais elevados. E se nós formos olhar num mundo tão perturbado, né, um mundo tão cheio de violência, de busca do material, de inveja, de tanto orgulho, tanta vaidade, basta ver as redes sociais, cada um quer mostrar mais a sua verdade, o seu pensamento, e vai passando por cima do que o outro diz, do que o outro pensa. Nós estamos vivendo tempos em que a raça humana, de humana, muitas vezes não tem nada, né, gente? Então, se nós formos observar, como que a gente vai achar essa pureza de coração? Porque Jesus disse: bem-aventurados os puros de coração. É possível, nos dias de hoje, nós encontrarmos essa pureza de coração? Eu, pessoalmente, não me coloco nessa condição. Mas, sempre que vem uma reflexão do Evangelho, vale a pena a gente se colocar dentro desse assunto e perceber o que a gente ainda pode fazer para alcançar, enquanto estamos aqui, né? Jesus toma a infância como exemplo e como referência, porque quando a gente vê uma criança, vamos pensar, meus irmãos, quando a gente vê um bebê, uma criança, na sua inocência, o que a gente sente? A maioria de nós, ternura, amor, paz, porque uma criança, ela é inocente, mesmo que naquele corpinho infantil seja um espírito já muito vivido, muito evoluído, através das suas encarnações. Mas Deus é tão bom e justo que Ele faz com que nós venhamos crianças, todos nós, para podermos também viver essa inocência, essa pureza. E quando Jesus nos diz bem-aventurados os puros de coração, Ele não quer dizer que o reino de Deus é só das crianças. Não, é aqueles que se assemelham a elas. O Dia das Crianças agora passou, tão pertinho de nós, né, no domingo, e a gente sempre tenta levar para uma criança, aquelas que estão ao nosso redor, ou um lanche diferente, ou um presente, porque a gente tem essa ternura quando está próximo dos pequenos. E Jesus também tem por nós essa mesma ternura. Quando nós conseguimos colocar o nosso coração a serviço do bem. Do ponto de vista religioso, muitas vezes algumas crenças, algumas religiões nos colocam que para a gente poder evoluir, basta não pecar. Quantos de nós já ouviram isso, né? Não pecou, aos olhos de Deus tu tá tudo certo. Mas começa por aí, um pequeno problema, porque nós chegamos aqui, reencarnamos, e aí a gente já começa a ter contato com a humanidade, com os erros. E errar faz parte do homem, faz parte da nossa evolução. Quem não erra? Já tem aquele ditado, errar é humano? Errar, cair, levantar, né? Só não é muito bom permanecer naquela mesma falha. Aí sim a gente começa a entrar num quadro de
menos evolução, digamos assim. Então, é preciso refletir. Ficar também rezando de joelhos nos templos ou nas casas espíritas, ficar ali só contemplando as coisas, também não vai resolver, gente. Para a gente ter o nosso coração mais puro. E eu pergunto para vocês agora uma reflexão de cada um. Cada um de nós aqui se considera com o coração puro, beleza, parabéns, mas assim, vocês conhecem pessoas que tenham um coração mais próximo da alma de uma criança? Eu conheço. Eu sou uma privilegiada que conheço umas 3 pessoas nessa minha encarnação inteira, até agora. Uma delas já não está mais aqui, está na pátria espiritual, mas eu tenho o privilégio de conviver com pessoas que ainda conseguem ter esse brilho no olho, o brilho da criança quando vê alguma coisa, o brilho da criança quando descobre que a vida é todos os dias. A mensagem que a gente precisa internalizar através dessa pureza, gente, não é que nós vamos sair por aí nos transformando em santos e anjinhos, não, isso não é possível. Mas como que eu posso me aproximar mais dessa pureza que Jesus espera da gente? Com um sorriso franco, né? Quando eu aprecio um pôr de sol ou um dia de sol e dou valor, sou grato com isso. Quando eu consigo olhar para uma criança e também entender que essa criança, seja ela de qual família, seja ela de qual condição social for, ela é só uma criança, ela merece respeito, amor. Isso me aproxima da pureza que Deus tanto espera da gente. Quando eu aceito o outro como ele é, as pessoas que são assim, e eu agora digo baseada nessas 3 pessoas que eu convivo ou convivi, as pessoas que têm mais essa pureza, elas aceitam o outro como ele é, elas não querem mudar o outro, elas não querem enquadrar o outro no seu mundo, elas aceitam cada um que vem como ele vem, com seus defeitos, com suas qualidades, e tá tudo certo. Elas são menos julgadoras, também são mais calmas, mais serenas. Analisem se vocês têm pessoas assim por perto, ou se vocês mesmos se encontram nessa condição. A pessoa que tem mais pureza de coração, ela enfrenta as coisas com mais tranquilidade, com mais resiliência, com mais resignação. Muitas vezes, o desafio da saúde chega e aquele que tem mais pureza de coração, o que ele faz? Ele analisa, dá um passo atrás, confia e vai, com mais resignação. Então, isso não é para todos. Eu lendo esse material e preparando para hoje a gente conversar, meus irmãos, eu cheguei à conclusão que é uma coisa muito difícil. É uma coisa bem rara nos dias de hoje, em que nós, infelizmente, usamos a pureza de coração somente quando nos convém, muitas vezes. A gente precisa atentar para isso, colocar a mão na consciência, porque para ter pureza de coração, há que se ter consciência dos nossos atos, de a gente não buscar o socorro, buscar o auxílio somente quando nos convém, da gente também prestar o auxílio somente quando nos convém, é auxiliar o outro sem visar um ganho futuro. Por quê? A gente pensa que está tudo certo, mas Deus vê tudo, né? Tanto vê que Ele nos deu o Mestre Jesus para nos servir de referência. A pessoa também que tem mais serenidade, ela desvia dos confrontos e às vezes corre um risco muito grande, infelizmente, de ser confundida com uma pessoa otária, uma pessoa boba. Ah, fulano, quem de nós aqui não ouviu já
alguém às vezes sofre uma ofensa, ou até meio humilhado em certas ocasiões, a pessoa segue tranquila, respira, não revida. E o outro já diz, mas tu não vai reagir? Tu não vai fazer nada? Não. Por quê? Porque alguns de nós já alcançaram aquele ponto em que escolhem as batalhas que vale a pena lutar. Porque já entenderam tudo. Entenderam que o ser é mais precioso do que o ter. E isso não são palavras minhas ou jogadas ao vento, gente. Isso, o nosso Mestre Jesus veio, em cada parábola, em cada ensinamento, nos reafirmar. Tu pode ter milhões, tu pode ter carros, barcos, casas, mas quando tu for embora daqui, a única riqueza que vai valer é realmente o que o teu coração tem de bom, de puro, a elevação moral. É desagradável, às vezes, para a gente ouvir certas coisas, porque a gente vai dar de cara com aqueles problemas, com aquelas fragilidades que a gente tem. Mas também é legal, gente, saber que Jesus e que o nosso Pai Celestial estão atentos a nós. Eles não nos deixaram assim, soltos. Nós temos onde buscar, nós temos onde nos basear, onde nos espelhar. E também não nos vitimizarmos, acharmos sempre que o nosso problema é maior do que todos no mundo. Nosso problema realmente merece respeito, mas se nós tivermos um pouquinho mais de calma, de pureza de coração, quem sabe se eu olhar para o outro, eu não vou ver o problema do outro bem maior e vou entender que eu tenho às vezes mais condições do que aquele irmão da caminhada de enfrentar as coisas. Tem pessoas que têm tantos meios e não veem nada, só veem o copo vazio, sempre o copo vazio. E eu penso que Jesus, quando nos pede um pouquinho dessa calma, dessa pureza da criança, o que ele quer dizer com isso? Olha para o que tu tem, olha para o lado, olha para trás. Poderia ser pior, sempre poderia ser pior, gente. E também podemos refletir que existe tempo para tudo e que Deus cuida de tudo. Por mais que possa parecer nos dias de hoje que às vezes a gente está meio solto sem pai nem mãe, né? Quantos de nós às vezes pensam, olha, a coisa está tão difícil que eu não sei mais em que acreditar e nem para onde ir. Mas eu digo para vocês que graças a Deus que nós temos esse conforto, esse alento. Quantas vezes surgem na nossa vida pessoas que são mais tranquilas do que nós, mais humildes do que nós, que não tem nada a ver com nós às vezes. Não tem a ver com o nosso jeito de ser. Ah, porque eu sou mais ativo, porque eu já corro atrás do material, porque eu trabalho, porque eu isso, porque... E aquela pessoa chega na tua vida para serenar os ânimos e te mostrar que nem tudo é aquilo ali. E às vezes a pessoa não vê que Deus coloca no caminho a pessoa certa no momento certo, até para nos impedir de cometer alguma atitude errada lá na frente. Então, meus irmãos, vamos agradecer quando surgem essas pessoas diferentes e puras de coração e nos espelharmos nelas, quem sabe, para buscar assim um alento para as nossas fragilidades. Vamos nos espelhar no sentido, bom, quem sabe eu posso ser um pouco mais tranquilo, eu posso me inspirar no fulano que não pensa só no dinheiro, não pensa só em trabalhar. Muitas vezes a gente está tão envolvido que a gente não se toca. E aí lá vem essas pessoas na nossa vida para quê? E algumas ficam, outras passam, porque a gente não aprende a lição e se repete, e Deus manda outras no nosso caminho. Então, vamos tentar
alcançar a pureza de coração, mas assim, um pouquinho a cada dia. Porque a verdadeira pureza também está não só nas atitudes, mas nos pensamentos. Nesse momento, o que cada um está pensando aqui está sendo observado. E eu não estou tendo muito tempo de pensar, porque eu estou falando com vocês. Mas cada um de nós, podem ter certeza, desde o momento que começa o dia, com os nossos protetores espirituais, né? Com os queridos benfeitores da equipe dessa casa, quando vocês chegam aqui, cada um de nós está sendo observado, está sendo analisado naquilo que busca. E a nossa pureza de pensamento conta muito, porque tudo começa no pensar e depois a gente age, às vezes de acordo, às vezes finge que não estava pensando aquilo, mas nós somos observados. É preciso alimentar a nossa mente com gestos, por menores que sejam, uma palavra amiga, um sorriso, um olhar acolhedor. E eu não falo um olhar acolhedor só para o outro. Às vezes se olhar no espelho e se acolher, gente. Nós vivemos correndo e a gente não para se ver, para ver como é que está meu olhar hoje. Será que eu estou bem? Dá tempo de fazer mais uma prece antes de sair? E quando, apesar dos nossos tropeços, as coisas dão uma acalmada, agradecer, porque Deus está sempre conosco. Essas palavras que a gente traz para a nossa reflexão, meus irmãos, não é para os irmãos ficarem cansados, muito menos para ditar aos irmãos como devem proceder, não, porque tudo começa conosco. Eu sou a primeira. Lembram que no início eu disse, eu não me coloco nessa condição ainda, talvez um dia, depois de várias encarnações, mas quem sabe a partir de hoje a gente pense mais sobre isso, para poder sair dessa encarnação um pouquinho melhor, com a alma um pouquinho mais cristalina, porque as pessoas com pureza de coração, elas não se apegam aos sentimentos baixos e densos. Elas sentem raiva, sim, mas não se apegam. A raiva passa logo, que nem a criança. A criança briga e daqui a pouco tá brincando com o amiguinho. É ou não é? E nós não. Nós muitas vezes nos apegamos ao ódio, à tristeza, à mágoa, porque aquilo alimenta o nosso ser de uma maneira equivocada, vamos dizer assim. Eu vou ler uma prece, gente, e gostaria que vocês mentalizassem. É uma prece muito bonita e feita com muito carinho, para nos harmonizar antes do passe. Agradeço a atenção dos irmãos e espero que alguma palavra dessas que nós refletimos hoje fique na mente dos irmãos e que ajude, quem sabe, na caminhada. Divino Mestre, auxilia-nos a sermos humildes como Tu sempre é. Que sejamos bons e verdadeiros, livra-nos da vaidade a nosso próprio respeito. Nos ajuda a vencermos nossas limitações, a nos desprendermos da ilusão do orgulho que nos inspira pensamentos às vezes doentios. Que saibamos ouvir as verdades por mais que nos desagradem e aceitemos as lições que a vida apresenta. Ensina-nos a sermos pequeninos, a termos a pureza das crianças, para a cada dia ficarmos mais próximos de Ti. Que assim seja, luz e paz, meus irmãos.